Bom dia, muito obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos e bem-vindas à videoconferência da Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta apresentação está sendo gravada e com tradução simultânea. Para disponibilizar a tradução, basta clicar no botão Interpretation. E para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de darmos sequência, queremos esclarecer que eventuais declarações referentes às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais representam crenças e premissas da diretoria da Motiva, assim como as informações atualmente disponíveis para a companhia. Deve-se atentar que considerações futuras não são garantias de desempenho, porque envolvem riscos, incertezas e condições favoráveis para acontecer. Investidores, é essencial compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa, diferindo materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, passo a palavra a Miguel Setas, presidente da Motiva. Por favor, Miguel, pode prosseguir. Olá a todos, eu queria começar por vos dar as boas-vindas a esta videoconferência dos resultados do quarto trimestre de 2025 da Motiva. Estou aqui hoje com Rodrigo Araújo, o recém-chegado CFO da companhia, e com Flávia Godoy, a nossa diretora de Relações com Investidores. E nós estamos aqui hoje para fazer uma breve passagem sobre os destaques do quarto trimestre do ano passado e depois estar à vossa disposição para perguntas e respostas. Queria começar, primeiro, naturalmente, por dar as boas-vindas ao Rodrigo e por vos explicar qual é que é o contexto organizativo em que se insere a chegada de um novo CFO. Se vocês se recordam, no ano passado tínhamos anunciado a criação de uma nova cadeira na nossa diretoria, uma cadeira de gestão de CAPEX, supply chain e gestão de serviços compartilhados. E essa nova cadeira ela foi ocupada pelo anterior CFO, por Valdo Pérez, permitindo também a chegada do Rodrigo, que assumiu então a cadeira de Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores. A par desta mudança nestas duas cadeiras, nós fizemos mais alguns ajustes de atribuições de responsabilidades, nomeadamente a clarificação do papel do Vice-Presidente que tem a responsabilidade de inovação e, portanto, focado agora de uma maneira mais clara, mais simples, naquilo que é a agenda de crescimento da empresa, na agenda de crescimento de inovação e tecnologia da Motiva. E, portanto, as responsabilidades que Pedro Sutter tinha na área de compliance passaram para Roberto Pena e na área de sustentabilidade passaram para Raquel Cardoso. Portanto, Roberto Pena agora atuando como um legal counselor numa leitura completa dessa função e Raquel Cardoso também ampliando a sua responsabilidade com estas novas atribuições, em particular de sustentabilidade. Estes movimentos, a par da chegada de André Salcedo, que já tinha também ocupado a vice-presidência de Trilhos, portanto a presidência da plataforma de Trilhos, elas visam um maior foco. Portanto, temos uma diretoria com responsabilidades mais focadas, temos um reforço de talento com a chegada dos novos elementos e uma maior accountability. Portanto, alterações organizativas que, do nosso ponto de vista, vão no sentido de aumentar a eficácia da nossa equipe diretiva. Portanto, muito feliz. Queria deixar aqui votos de muito sucesso ao Rodrigo na sua nova função e um agradecimento ao nosso colega Valdo Pérez pelo papel sempre profissional, dedicado, que exerceu na função de CFO da companhia até esta data. Valdo Pérez segue também com a presidência da plataforma de aeroportos, enquanto a transação da venda dessa nossa plataforma aguarda o closing, que nós esperamos que seja ao longo do ano de 2026. Dito isto, passo para o resumo do trimestre. E aqui, 4 destaques, se vocês quiserem, 4 tipos de destaques. A primeira coluna, do lado esquerdo, os highlights que dizem respeito à criação de valor e à simplificação do nosso portfólio. Eu começo por reforçar a importância daquilo que foi a transação de aeroportos, anunciada
no último trimestre do ano, com múltiplos, como vocês veem aqui na tela, que são accretive para a companhia, portanto 8,8 vezes EV/EBITDA at stake, naturalmente acima do nosso trading multiple e, portanto, denunciando o potencial de criação de valor desta transação. Uma transação que se saldou num EV de 11,5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais de equity, 6,5 de dívidas equivalentes e, portanto, em termos, uma transação que é realizada em termos que, do nosso ponto de vista, são muito construtivos para a agenda de criação de valor da companhia e para a simplificação do nosso portfólio. As outras três menções, os outros três destaques recaem, desde logo, na conquista da autopista Fernão Dias no processo competitivo, no processo competitivo que é realizado pelo TCU e pela CSX Consenso no âmbito da repactuação de concessões que careciam de reequilíbrio, como foi o caso da MSVia, na Motiva ao longo do ano, portanto, durante o ano de 2025 ainda, e, portanto, para nós, um movimento extremamente estratégico, uma rodovia, como vocês sabem, que liga duas grandes cidades no país, São Paulo, Belo Horizonte, o maior tráfego pedagiado das rodovias concessionadas no Brasil e, portanto, um acrescento estratégico ao nosso portfólio. Com esta rodovia passamos a operar uma rede que tem mais de 5 mil quilómetros de extensão e, portanto, atualmente a maior rede de concessões privadas de rodovias no país. Terceiro destaque, aditivo da SP Vias. Já tínhamos feito um aditivo. Este segundo permite um aumento de 322 dias na extensão do contrato de concessão. Naturalmente também estratégico para, a nossa a ampliação da nossa presença no Estado de São Paulo e, a par deste aditivo, um reconhecimento com um reequilíbrio cautelar de 1,5 bilhão de reais relativo ao Covid nas rodovias de São Paulo. Portanto, destaque-se para a criação de valor e simplificação de portfólio. Na coluna segunda, eficiência superior, começamos naturalmente por fazer uma menção à antecipação de um ano daquilo que era o objetivo de eficiência que nós tínhamos pactuado com o mercado e que tínhamos anunciado no nosso último Capital Markets Day, de 37,5% do OPEX caixa sobre receita líquida, antecipando em um ano aquilo que era a meta de 2026. Portanto, Rodrigo vai entrar em mais detalhes sobre isto, mas aqui o reafirmar da nossa determinada agenda de eficiência, o nosso foco em atingir níveis de eficiência superior com otimização da nossa estrutura de custos operacionais. Depois, aqui também uma menção à nossa conta de energia, um desses elementos da conta, da nossa estrutura de custos global. Aqui temos 23 milhões de redução no trimestre, que corresponde a uma otimização de 29% em custos unitários. E uma última menção, esta não do trimestre, mas do ano, temos uma redução acumulada de quase 1.500 full-time equivalent, o que corresponde a quase 9% do nosso headcount total e que mostra o trabalho de otimização de estruturas. Naturalmente que a otimização do portfólio ajuda também nesta evolução, mas, portanto, permite-nos ter uma leitura otimizada da nossa conta de pessoal. Depois, na terceira coluna, crescimento rentável, um destaque para a receita complementar. O Rodrigo vai mais à frente falar também sobre isto, mas temos aqui um aumento, como vocês veem, de quase 22% no trimestre. Portanto, claramente um crescimento que amplia a nossa participação nestas receitas, que não sendo ainda a maior parte do nosso top line, elas vêm associadas a rentabilidades construtivas que complementam a rentabilidade do nosso portfólio core. EBITDA ajustado, crescendo 25,2% no trimestre, um aumento de margem EBITDA de 9,2 pontos percentuais e um lucro líquido ajustado
que atinge uma marca de 606 milhões de reais, um aumento de 68,3% no trimestre. Portanto, claramente crescendo, no caso do EBITDA, acima do high single, que era o nosso compromisso no plano estratégico. Vocês vão ver no ano um crescimento de 15%, mas, portanto, este trimestre contribui para esse crescimento acima do high single digit, que é o nosso compromisso com o mercado. Finalmente, no lado da liderança em sustentabilidade, participação na COP30. Como vocês sabem, o país organizou em novembro do ano passado este importante evento. A Motiva participou com protagonismo, apresentando este estudo da Coalizão para a Descarbonização dos Transportes, realizado com mais de 150 entidades do setor de transportes, empresas, associações, e no qual se traçam recomendações para acelerar a trajetória de descarbonização no setor dos transportes. Portanto, do nosso ponto de vista, algo também estratégico para o setor. E, finalmente, uma menção sobre segurança do trabalho, com uma redução da taxa de frequência de acidentes para colaboradores próprios de 35% e para prestadores de serviço de 58%. E aqui esta menção vai no quadro também do objetivo que nós traçamos de chegar a 2035 com um TFCA inferior a 1, como vocês se recordam. No caso de colaboradores próprios, estamos próximos. No caso de prestadores de serviço, ainda uma trajetória um pouco, enfim, que necessita de um pouco mais de otimização. E, portanto, um trimestre que ele fecha um ano para nós extremamente estrutural do ponto de vista estratégico, movimentos que foram determinantes para a execução do nosso plano Ambição 2035 e, a par disso, resultados do ponto de vista de crescimento, que nós queremos que seja seletivo e rentável, do ponto de vista de eficiência, que nós queremos que seja de níveis superiores e, naturalmente, também em termos da qualidade desta atividade, traduzida pela nossa agenda de sustentabilidade. Tudo isso veio construindo uma execução que nós consideramos rigorosa do nosso plano estratégico. Portanto, com isto termino e passo aqui a palavra ao Rodrigo, reforçando as boas-vindas à companhia e, enfim, regressamos já agora no final para perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Miguel. Bom, acho que primeiro, bom dia a todos. Obrigado por acompanhar o nosso call de resultados do quarto trimestre de 2025. É uma grande satisfação para mim estar aqui no meu primeiro call, na minha primeira apresentação de resultados da Motiva, uma companhia gigantesca de infraestrutura que impacta positivamente o desenvolvimento do nosso país, com soluções em mobilidade, impactando a vida de milhares de pessoas diariamente. Então, muito orgulho, muito feliz de estar aqui. Aproveito para agradecer ao Miguel Setas e ao Conselho de Administração pela confiança e também para agradecer e parabenizar o Valdo Pérez pelo trabalho frente à diretoria de finanças. Como o Miguel comentou, agora o Valdo focado em CAPEX, que é uma agenda extremamente relevante para a Motiva de agora em diante. Então, acho que, só para dar um pequeno recado, né, acho que quando eu olho para os nossos 6 pilares estratégicos, o foco da minha gestão, junto com o time de finanças, é claro que será na alocação de capital, né, para que a gente tenha um portfólio otimizado, com crescimento rentável e seletivo, assegurar a otimização da nossa estrutura de capital, de forma que a gente esteja sempre maximizando a geração de retorno, além de continuar também a nossa agenda de eficiência, acho que a busca por eficiência superior nas nossas operações, para que a gente seja sempre referência em custos e rentabilidade. Acho que a agenda de eficiência é uma agenda contínua e que, ainda que já tenhamos alcançado muitos resultados, acho que é uma agenda que a gente tem muito a gerar ainda de valor para a companhia e para os nossos investidores. Antes de passar para os nossos resultados, acho que é importante destacar que com a assinatura do SPA, da transação de venda de aeroportos em novembro de 2025, a gente passou então a classificar as informações financeiras de aeroportos, né, como ativos e passivos mantidos para venda e os resultados com operações descontinuadas. Só que para fins de comparabilidade, para melhor compreensão dos investidores, a gente nesse trimestre ainda segue aí apresentando os números de aeroportos abertos para que a gente tenha uma maior comparabilidade, especialmente com o ano de 2024. Começando aqui com a nossa performance operacional,
Quando a gente olha para esse trimestre, a gente tem um crescimento expressivo de EBITDA, da ordem de 25% ali do nosso EBITDA ajustado, ao mesmo tempo que a gente tem uma expansão relevante de margem, são mais de 9 pontos percentuais de expansão de margem no período. A gente vê crescimento e melhores margens em todas as plataformas, então acho que a gente não só otimiza o portfólio como um todo, mas individualmente nas verticais, a gente vê também crescimento nos nossos resultados. Olhando para o nosso tráfego comparável em todas as plataformas, e começando por rodovias, a gente vê um crescimento no período de 3,7%, com destaque para as concessões do Estado de São Paulo e para a Rio SP. A gente teve um crescimento de 3,2% no tráfego comercial, e aí muito impulsionado pelo escoamento de grãos pelo Porto de Santos. A gente também vê um crescimento superior a 4% em veículos de passeio, especialmente no Estado de São Paulo, e também já refletindo o início do free flow na região metropolitana de São Paulo, que teve impacto aí de cerca de 2% no trimestre e ao redor de 6% na demanda mensal aí da concessionária com a entrada no mês de dezembro, né? Esse efeito ele foi parcialmente compensado por uma redução na Via Sul e na Via Costeira. A gente lembra que tem um efeito de base ali relevante pós os eventos climáticos de 2024 no Rio Grande do Sul. A gente teve uma retomada acelerada, né, e aí isso tem um phase-out para 2025, então a gente tem aí parte mitigada nesse efeito em Via Sul e Via Costeira. Olhando para a plataforma de trilhos, a gente teve um crescimento de 1,3% no trimestre, reflexo de uma maior ocupação de escritórios na região metropolitana de São Paulo, especialmente ali, né, próximo de Via 4 e Linha 9. A gente tem também um avanço de 2,5% no VLT, no Rio de Janeiro, que reflete a sequência do crescimento, mas já alguma estabilização do crescimento desde a entrada em operação do terminal Gentileza no Rio. E esses efeitos foram parcialmente compensados por uma leve redução de pouco mais de 1% aí no Metrô Bahia, que reflete a forte chuva que houve nos meses de outubro e novembro e também o efeito calendário ali da diferença dos feriados e festas de final do ano em 2025 versus 2024. Em aeroportos, tivemos um crescimento expressivo de 6,5% no tráfego total de passageiros. A gente tem alguns destaques que cresceram mais de 10%, no caso de Curaçao, por exemplo, que teve aumento de voos e de conexões. A gente teve também Bloco Sul e Bloco Central com maior ocupação dos voos e maior oferta de assentos, então a gente teve um crescimento relevante na plataforma de aeroportos também. Olhando para a performance financeira de forma geral da Motiva no trimestre, a gente teve, então, como eu já falei, um crescimento representativo de demanda no período, em volume. Isso foi associado, né, quando a gente olha os dois períodos comparativos, aos reajustes tarifários que foram aplicados ao longo do ano, né, então também reflete aí o 4T 25 versus 24, os reajustes tarifários do ano. A gente tem também já um impacto importante vindo dos novos ativos, né, das novas conquistas ao longo do ano. Então a gente tem PR-Via, Sorocabana, a repactuação de Motiva Pantanal. Isso aí já gerou quase 300 milhões, 270 milhões de reais de impacto no EBITDA da companhia. Então já um efeito relevante. E a gente tem também, eu vou detalhar na sequência, um impacto importante de uma redução de 14% no custo caixa no período. Então acho que é uma combinação de crescimento de receita, mas também de eficiência operacional. E aí, para falar de custos no período, acho que primeiro, como o Miguel citou, acho que é importante ressaltar que numa combinação de busca por eficiência em custos e otimização de portfólios, a gente atinge com um ano de antecedência a meta de 38% do nosso ratio OPEX caixa sobre receita líquida, né? Então a gente tem aí, fechando o ano com 37,5%. Óbvio que é super importante o atingimento dessa meta, mas acho que a gente continua avançando a barra e vai seguir buscando novas eficiências vindas não só da qualidade do portfólio, mas também de novas iniciativas, né? A gente teve um impacto quando a gente olha para o nosso custo do trimestre, quando a gente olha expurgando, né, os efeitos não recorrentes, a gente tem uma redução de 14% ponta a ponta, aí trimestre com trimestre, teve um impacto super positivo vindo do encerramento das concessões de Barcas e da Via Oeste, então a gente vê um ganho importante vindo de portfólio. No que diz respeito a custo de pessoal, vocês observam um aumento ali trimestre contra trimestre, ele reflete um efeito de 2024, que a gente teve ali um esforço de aprofundar a melhor alocação dos custos e teve uma capitalização adicional acontecendo no quarto TRI de 24, que não aconteceu no quarto TRI de 25. A gente tem também, claro, durante o ano, o reforço das equipes de engenharia para suportar os novos projetos, para suportar as conquistas novas da companhia e também o impacto do nosso dissídio anual. Então, esses são os efeitos aí que explicam a parte pessoal. Quando a gente olha, como eu falei, a gente teve
em contrapartida a esses efeitos, uma redução vinda de Barcas e de Vioeste. Então, a saída, como o Miguel falou, um movimento importante ao longo do tempo de redução de headcount, de redução de FTE na companhia, que refletiu aí também positivamente e offsetou parcialmente esses aumentos de custo no período. Quando a gente olha para serviços de terceiros, a gente tem uma redução de custos de conservação de pavimento na Motiva Pantanal, além do que eu já falei de encerramento de Vioeste e Barcas, que também afetaram positivamente. E, finalmente, quando a gente olha para aquela coluna ali de outros custos, a gente tem um efeito relevante que aconteceu no quarto TRI do ano passado, que foi o reconhecimento de provisões judiciais. Então, a gente teve algumas provisões reconhecidas em 2024 e em 2025 a gente também teve um estorno de uma provisão, um desfecho aí positivo de discussão de IPTU em Via 4 e linhas 5 e 17 em São Paulo, que a gente reverteu também. Então, são esses efeitos aí positivos que mostram essa redução no quarto T25 versus quarto T24. Olhando então para o nosso lucro líquido no período, vocês percebem que a gente fecha ali o período com um lucro líquido de pouco mais de 600 milhões, um crescimento de quase 70% contra o período anterior. Eu destaco aqui, além do resultado financeiro, né, acho que vocês viram, a gente teve um aumento do endividamento bruto, muito fruto dos novos ativos, das novas concessões que a gente tem ao longo do período. A gente tem um aumento aí de quase 400 bips quando a gente olha para o CDI médio, período contra período, né? Então, a gente agora, em 2026, recentemente, notícias importantes da gente entrar num ciclo de redução de taxa de juros no Brasil, que é bastante positivo para nós, mas o ano de 2025 foi muito afetado por um ano com taxas de juros bastante elevadas, né? Mas, por outro lado, a gente tem algo que é super importante, uma melhoria expressiva na nossa alíquota efetiva de imposto de renda, né? Isso segue otimização de portfólio, isso segue a nossa busca contínua de otimização da nossa estrutura de capital, de otimização da nossa alíquota efetiva. A gente tem uma queda aí de quase 4 pontos percentuais nesse período. Então, assim, a gente tem uma combinação de fatores aí que gera esse aumento expressivo que eu falei de quase 70% do nosso lucro líquido no período. Bom, antes de entrar nos nossos indicadores de estrutura de capital, para detalhar um pouco mais o perfil do nosso endividamento, acho que aqui vale a pena fazer um resumo, né, do nosso ano de 2025, fazer um recap aqui dos principais indicadores. Miguel e eu já passamos aqui por vários deles, mas acho que é sempre bom reforçar para o ano. A gente tem um crescimento de 5,2% da receita líquida, né, atingindo 15,3 bi de reais. A gente tem receitas complementares, um crescimento double digit, 17,6% ali das nossas receitas complementares, atingindo 1,3 bi de reais. Lembrando que aqui os principais efeitos são relacionados à maior exploração da área bruta alocável, o desenvolvimento de malls ali nos nossos ativos de trilhos, focando no nosso conceito ali de Rail Plus Property, buscando também, a gente anunciou recentemente novos desenvolvimentos em termos de parceria de mídia. Então, estamos aqui buscando sempre não só a otimização da qualidade do portfólio que a gente tem como um todo, mas dentro dos ativos individualmente, como é que a gente maximiza o retorno e o resultado de cada um dos ativos que a gente opera, e obviamente as receitas complementares são uma parte relevante disso. Quando a gente combina esse crescimento de receita com o atingimento antecipado da nossa meta, do nosso ratio de custos, que a gente já falou, e com uma redução importante de custos no ano, a gente chega num crescimento de 15% do EBITDA no período, também com a contribuição dos novos ativos e com as repactuações que a gente teve ao longo do ano, chegando aí num EBITDA ajustado de 9,5 bi de reais. E, finalmente, aí um lucro líquido ajustado de 2,2 bi de reais, um crescimento de 25%, tendo aí como principais impactos, né, além do EBITDA, a gente tem um aumento das despesas, o resultado financeiro que refletiu o aumento do endividamento e também um CDI médio, uma Selic média muito mais alta do que o ano anterior. Por outro lado, a gente teve um avanço importante na nossa alíquota efetiva de imposto de renda, trazendo uma redução expressiva de alíquota efetiva que contribui aí na nossa otimização, na busca de maximização do nosso retorno, né? Quando a gente olha, então, para os indicadores de retorno, a gente tem um ROI bastante expressivo, né? Aqui a gente tem, claro, o impacto do aditivo da linha 4, que afetou positivamente o nosso resultado do ano, assinado em setembro de 25. A gente tem aí, né, um ROI de 20%, um ROI que também é relevante, crescimento com relação ao ano anterior. Então, acho que aqui é mais uma mensagem de que o crescimento está sendo seletivo, rentável e a maximização da eficiência está sendo alcançada, né? E eu destaco aqui que a gente consegue fazer isso mantendo a alavancagem sob controle, né? A gente tem aí, fecha o ano com uma alavancagem de 3,6, num ano em que tivemos entradas de novos ativos, conquistas de novos ativos no portfólio. Esse número aqui, ele ainda reflete a plataforma de aeroportos, né? Então, aqui não tem entrada de caixa de aeroportos, não tem desconsolidação. A gente sabe que a nossa dívida
no nível da holding de 6,1 bi de reais, ela vai ser substancialmente impactada pela entrada de caixa da transação de aeroportos. A gente vai ter, né, a partir do closing acontecendo ao longo do ano de 2026, a gente vai ter saída de endividamento e de EBITDA de aeroportos, mas que quando a gente olha o múltiplo, é accretive com relação ao nosso endividamento. A gente tem uma expectativa de redução de endividamento no ano de 2026, também vindo aí da nossa gestão de portfólio, da venda da plataforma de aeroportos. Entrando aqui com um pouco mais de detalhe no nosso perfil do endividamento, a gente encerra o ano com 34,1 bi de reais de dívida líquida, sendo que aqui acho que é importante fazer alguns destaques, né? Acho que primeiro a gente tem mais de 50% do nosso endividamento com vencimentos a partir de 2033, ou seja, um endividamento que tem um perfil bastante compatível com o fluxo de caixa da companhia, né? Ao longo de 2025, um exercício relevante de liability management que gera aquelas torres que vocês veem nos 3 primeiros anos ali, nenhuma concentração relevante. Então a gente passa por um ano de 2026 que obviamente a gente vai estar sempre trabalhando o liability management, procurando oportunidades de captura de eficiência no mercado, mas sem nenhum tipo de pressão de liquidez ou nada desse tipo, né? A gente tem um perfil que, como eu falei, ele é consistente com o ciclo de investimento da companhia, uma duration de praticamente 6 anos, um custo médio de CDI menos 0,25. Então, a gente tem aí um perfil de dívida bastante adequado para os desafios da companhia. É óbvio que a gente vai estar sempre buscando otimizar, e acho que aqui é importante, vocês veem os indicadores, a gente vai estar sempre tentando capturar os momentos, como a gente está vendo agora no começo de 2026, expectativa de queda da taxa de juros, alguns momentos em que a gente teve em 2025 oportunidades de realizar emissões a custos bastante competitivos, então a gente vai estar o tempo inteiro olhando esse tipo de oportunidade para que a gente maximize a nossa eficiência aí da nossa estrutura de capital. Bom, finalmente falando sobre CAPEX aqui, né, nosso foco na execução rigorosa do CAPEX, né, no ano de 2025 a gente realizou cerca de 8,7 bi de reais de investimentos, e aí aqui a gente tem uma variação com relação ao guidance que a gente publicou de 8,2, e passando aqui um pouquinho pelas explicações de cada uma, né? A gente tem, no caso da Autoban, um gasto maior com recapeamento, que é fruto de uma variação quantitativa, que a gente entende que é passível de reequilíbrio. Na Via 4, nós tivemos os desembolsos já iniciais relacionados à extensão, né? O aditivo de extensão assinado em setembro de 25, que não estava originalmente no guidance que a gente publicou, né? Então já tem uma realização ali que não estava prevista no guidance. Motiva Pantanal, algo similar, né? A gente teve processo de otimização contratual durante o ano, então alguns investimentos que não estavam considerados no saldo quando a gente divulgou o guidance original. Na Via Sul, a gente teve maiores desembolsos na duplicação da BR-386, principalmente em função de ajuste de escopo, recontratação de prestadores de serviço e parte de alguns gastos que a gente teve derivados aí dos eventos climáticos de 2024. Essa parte, obviamente, a gente vai tentar buscar sempre o reequilíbrio, né, algo que a gente tem como prática constante. Lembrando que quando a gente olha para o nível de contingência e de previsão desse contrato, né, a gente tem algo que está dentro de um range típico ali de 5% a 6%, né, então acho que é óbvio que a gente não tem nenhum tipo de conformismo com relação ao CAPEX, a gente está buscando maior eficiência, maior nível de risk management, maior nível de gestão sobre o CAPEX, e claro que nos projetos novos vocês têm visto que a gente tem trabalhado com ser competitivo no bid, mas trazendo contingência, trazendo gestão de risco no CAPEX, então acho que é importante. E na Via Oeste a gente teve investimentos ali que no ano superaram cerca de 200 milhões de reais, e a gente tem um saldo a realizar para o ano de 2026 de cerca de 500 milhões de reais. Lembrando que esse contrato é um contrato bastante antigo, um contrato num período em que a gente não tinha maturidade de gestão de CAPEX como a gente tem hoje, que não tinha previsão de contingências, né? Mas quando a gente olha nesse contrato, o nível de diferença ali próximo de 5%, próximo do nível de contingência que a gente aplica, né, nos nossos leilões, na nossa competitividade. Então, acho que isso é importante destacar que, com a maturidade de CAPEX, a gente hoje faz esse risk management, mas óbvio que a gente vai estar incessantemente trabalhando para que a gente entregue o CAPEX on time, on budget. Quando a gente, então, olha para a previsão de realização do ano de 2026, nós observamos que a gente segue os investimentos de maneira relevante na Rio São Paulo, Motiva Pantanal e Sorocabana. Então a gente já tem ali nos ativos novos a sequência da Rio SP, mas também nos ativos novos um ramp-up de CAPEX. Além disso, quando a gente olha para trilhos, temos a sequência da extensão na Via 4, e aqui acho que vale destacar
que é um ativo que parte relevante do que vem nesse CAPEX é acompanhado de um aporte do poder concedente, né, no nosso commitment ali de 4 bi de reais de CAPEX, cerca de 3 envolve aporte do poder concedente. Nas linhas 8 e 9, a gente tem parte dos investimentos de 26, que são carry ali de investimentos postergados de 2025. Aqui, acho que vale ressaltar também que com a venda da plataforma de aeroportos e a expectativa do closing ao longo do ano, a gente optou por fechar as informações de aeroportos, né? Então, acho que até para fins de acompanhamento, o nosso foco, obviamente, agora segue na execução de CAPEX das plataformas de rodovias e de trilhos que serão aí, né, continuidade no nosso portfólio. E finalmente, acho que para encerrar aqui a minha apresentação, fazendo um resumo do ano de 2025, acho que é um ano em que claramente a gente entrega resultados sólidos, muito alinhados com os nossos pilares estratégicos, um ano em que a gente comprova a nossa capacidade de entregar um crescimento rentável e seletivo, é um ano em que a eficiência, o atingimento do nosso ratio de eficiência em custos com um ano de antecedência reforça que nós estamos no caminho certo das nossas ambições estratégicas, buscando o atingimento das nossas ambições de 2035. E aqui é óbvio que a cada conquista nova, a cada entrega nova que a gente antecipa, a gente vai se desafiar continuamente ao que mais que é possível fazer, o que mais que a gente consegue entregar de criação de valor. Então, esse é o nosso compromisso de seguir nessa agenda de geração de valor e em busca das nossos pilares e ambições estratégicas. Agradeço a todos que estão acompanhando o nosso call de resultados e passamos então para a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Agora, iniciamos a sessão de perguntas e respostas. Se quiser fazer perguntas por áudio, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Ative e faça a sua pergunta. André Ferreira, do Bradesco, pode seguir com sua pergunta. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, sobre o CAPEX de 2025, né? Nos comentários no release, vocês comentam que algumas das obras feitas seriam passíveis de reequilíbrio. Então, minha pergunta quanto do CAPEX de 2025 vocês estimam, né, que sejam passíveis de reequilíbrio? E também se tem alguma parte que foi antecipação do que era previsto para 2026, além do pedaço da Via Sul que vocês comentaram ali. E a segunda pergunta sobre o CAPEX, sobre o guidance de CAPEX 2026, se existe também o caso aqui de antecipação de obras versus o que estava previsto, e se parte do volume de obras que vocês incluíram para o guidance também é passível de reequilíbrio. Obrigado. Obrigado, André. Vou desde já passar aqui a palavra para Rodrigo para comentar estas duas perguntas que você comentou. Tá ótimo, André, bom dia, obrigado pelas perguntas. Acho que primeiro sobre a questão de reequilíbrios, acho que o principal ponto ali que a gente destacou foi o caso de Autobahn, né, que a gente tem um diferencial quantitativo ali relacionado a pavimento, então acho que esse foi o principal, olhando para o que variou versus o guidance, né, acho que tem alguns outros itens ali que, como a gente comentou, não é diretamente ligado a reequilíbrio, mas são casos que a gente teve modificações contratuais durante um ano que não estava no guidance, né, então acho que isso vale a pena destacar também. Com relação a teu ponto de antecipação, e aí acho que vale tanto para 25 quanto para 26, vocês sabem que a gente está num processo acelerado de obras na Rio SP, na Serra das Araras, então acho que estamos com uma expectativa relevante de entrega ali já do trecho de subida de 4 km, a gente tem uma expectativa de antecipação de um ano na subida, de quase 2 anos no trecho descido, então assim, acho que a gente tem ali, olhando para o portfólio como um todo, acho que esse é o ativo ali que a gente tem mais relevância e expectativa de ter alguma antecipação ali que gere impactos positivos para a gente, tá? No caso da Autobahn, só para concretizar, estamos falando de qualquer coisa como 150 milhões, 160 milhões de reais de investimento que entendemos que pode vir a ser reequilibrável. Portanto, só para concretizar o valor. Concordo, pessoal. Obrigado. Bom dia. Felipe Nielsen, do Citibank, pode seguir com sua pergunta. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pelo espaço. Bom dia, Felipe. Tem duas perguntinhas aqui.
Uma é relacionada a tráfego. Queria entender um pouco da perspectiva de vocês para esse ano. A gente tem visto aí o tráfego da RioSP bem forte, né? Puxado pelo Free Flow. Acho que tem projeto novo entrando também. Queria entender um pouquinho da perspectiva de vocês e tocar um pouquinho na agenda de novos leilões, essa segunda pergunta, entender se algo mudou na expectativa da empresa, Vou pegar a segunda. possíveis leilões que vocês estejam mais interessados e acho que também, se vocês puderem trazer um pouquinho da visão do Rodrigo, né, se ele puder comentar a visão dele sobre esse pipeline, sobre essa agenda de otimização de portfólio e otimização de estrutura de capital, também linkado com essa agenda de novos leilões. Obrigado. Boa, Filipe. Vamos então começar por tráfego. Rodrigo pega essa pergunta e eu depois falo de novos leilões, tá bom? Isso. Obrigado. Bom dia, Felipe. Obrigado pelas perguntas. Acho que primeiro com relação ao tráfego, você viu que a gente, né, soltou aí os indicadores de janeiro ontem. E aí acho que aqui vale a pena destacar alguns fatores, né? Acho que primeiro, como você bem falou, a gente olhando para a RioSP, mesmo sem Free Flow, a gente vê um crescimento expressivo, a gente vê crescimento relevante em Autoban, a gente vê PR Via, Sorocabana e Motiva Pantanal dentro do base case do plano de negócio. Então acho que estamos assim, bastante bem alinhado para o ano de 2026. Em termos de tráfego comercial, a gente viu em janeiro especificamente uma velocidade maior de escoamento de grãos comparado com o ano anterior, né? Foi um ano um pouco mais soft ali em janeiro, então acho que isso também impactou positivamente. Por outro lado, a gente viu alguns efeitos ali no mês, que a gente teve um período estendido maior ali de festas de final de ano, né? A gente teve diferencial de dias úteis, então a gente teve dia útil a menos em São Paulo, teve 2 dias úteis a menos no Rio de Janeiro, que impactou em trilhos também ali, VLT. Então acho que assim, em geral, a nossa visão para o tráfego para o ano seguimos a perspectiva de crescimento e nos novos ativos bastante alinhada com aquilo que a gente tinha enxergado quando fez os bids e as extensões de portfólio no ano passado, tá? E aí, vamos para a segunda aqui sobre os leilões. Quer começar, Miguel? Eu começo e já passo para você. Acho que não muda a nossa abordagem, aquilo que nós temos vindo a reafirmar, um foco num crescimento sinérgico, num crescimento seletivo e rentável. Não é? São as 3 palavras que nós privilegiamos na nossa estratégia de alocação de capital, no segmento em particular de rodovias, que é aquele que agora tem mais visibilidade dos próximos certames, próximos leilões. Vamos continuar a privilegiar as nossas geografias estratégicas, portanto, vocês não vão ver a Motiva dispersa fora daquilo que é o seu mercado estratégico e, obviamente, acho que dando já uma indicação daquilo que pode ser, enfim, um dos próximos leilões onde nós vamos estar participando, ativos onde nós estamos presentes, não é? O caso da Renovias, não é? Vocês sabem que há um leilão dia 27 de fevereiro que envolve uma parte substancial daquilo que é a atual concessão de Renovias. É óbvio que essa é uma concessão que a Motiva estudou e a nossa participação no leilão ainda não está aprovada pelo Conselho de Administração, mas naturalmente que é um ativo que nos interessa observar, analisar e eventualmente preservar o nosso portfólio. Mas, portanto, nunca vamos abdicar nos próximos certames daquilo que tem sido a nossa lógica de rigorosa alocação de capital, uma exigência férrea, sem nenhuma concessão, como vocês viram, de criação de valor, de rentabilidade adequada, numa relação risco-retorno que ela faça sentido para o nosso portfólio. Foi assim nos últimos leilões, nós ganhámos alguns, como vocês viram, mas também perdemos muitos outros e estamos muito felizes por aqueles que perdemos, porque eles reafirmaram o nosso rigor na alocação de capital e será assim daqui para a frente. A companhia já tem um nível de endividamento que ele é razoável, portanto, agora com a transação de aeroportos, talvez, se tudo correr como nós prevemos, esse leverage ele reduz para cerca de 3 vezes net debt EBITDA, portanto, abrindo novamente espaço no nosso balanço para algum crescimento adicional, mas, obviamente, também isso indica que nós vamos ser muito seletivos nas escolhas que vamos fazer daqui para a frente. Portanto, essa vai ser a estratégia. Mas Rodrigo vai comentar também a sua visão.
Não, tá ótimo. E com relação, Felipe, ao pipeline, então, no que você perguntou, acho que começar um pouco do mais óbvio, mais imediato. Obviamente, agora o nosso foco é no closing da transação de aeroportos, né? Assim, a nossa expectativa de... Estamos trabalhando para, obviamente, tem várias condições precedentes que não estão 100% no nosso controle, mas trabalhando para fazer um closing ainda no primeiro semestre, mas dentro do ano de 26. Acho que isso é extremamente importante, tem um impacto relevante. Essa transação sozinha, olhando a foto, vamos dizer assim, né, pro forma de dezembro, traz uma alavancagem para baixo de 3, então ela é sizable e ela tem um destravamento de valor importante. Estamos no meio de discussão do que faz sentido, modelagem, como caminhar para um potencial deal envolvendo uma plataforma de trilhos, que a gente já tinha falado no ano passado sobre isso. E acho que, em geral, no portfólio, eventualmente, algumas otimizações pontuais envolvendo o nível de ativo em rodovia são coisas que a gente olha, que a gente estuda, não tem nada agora, nenhuma decisão tomada, mas acho que esse é um ponto importante, né? E como o Miguel falou, com relação ao pipeline de novos leilões, acho que a regra é rigor, seletividade. Acho que, claro, que a gente é bastante consciente do nível de alavancagem da companhia, então acho que isso gera um nível nosso de atenção e rigor ainda maior para trazer para o portfólio, de fato, ativos premium e que são accretive em termos de geração de valor para os nossos acionistas. Obrigado pelas perguntas, Felipe. Perfeito, ficou tudo super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Guilherme Mendes, da JP Morgan, pode seguir com sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia, Miguel, Rodrigo, Bom dia, Flávia. Guilherme. Queria, antes de mais nada, publicamente desejar uma boa sorte aí para o Rodrigo no novo desafio. E dois pontos aqui do nosso lado também. Acho que o primeiro, na venda de um eventual stake de mobilidade, uma coisa que vocês já falaram anteriormente, e aí, agora passados a venda dos aeroportos, puderem dar um update de como está esse processo, né, em que fase do processo que a gente está, e qual o perfil dos eventuais interessados aí por essa eventual parceria. E um segundo ponto, puxando aqui o gancho de um comentário que o Rodrigo fez sobre as concessões mais recentes estarem em linha aí com o planejado, podem comentar um pouco, além do tráfego em si, né, mas pensando em receita, custo, execução de CAPEX, se esses últimos projetos aí, botando desde da RioSP, se estão em linha com a expectativa, ou teve alguma coisa que acabou sendo melhor ou pior do que o esperado na época do bid? Obrigado. Guilherme, obrigado pelas perguntas. Vou pegar a primeira. Nós sempre comunicamos na nossa estratégia de reciclagem de capital que daquele intervalo de 5 a 10 bilhões de reais havia 3 grandes contribuições. A primeira contribuição, venda de plataforma de aeroportos. Como vocês viram, ela entrega um equity value de 5 bilhões de reais, portanto, deste intervalo de 5 a 10 é digamos, o floor, não é? O mínimo deste intervalo. E, portanto, os outros 5 bilhões de reais que podem fazer parte dessa reciclagem vêm tanto da possível venda de uma participação na plataforma de trilhos, como da reciclagem de alguns ativos isolados, não é? Portanto, são as duas potenciais contribuições. Portanto, a companhia continuou a analisar e a estabelecer contactos com potenciais interessados nesse processo de trilhos, enquanto tocávamos a transação de aeroportos, mas naturalmente que a transação de aeroportos feita em 2025, ela concentrou grande parte da atenção do time de M&A e também dos nossos assessores, não é? Portanto, foi aí que nós concentramos a nossa energia. Feita esta transação, e estamos ainda no processo de closing, a atenção recai naturalmente sobre a formação da plataforma de trilhos. Aí o timing é um timing que depende também daquilo que é a clarificação do valuation dessa plataforma. Nós temos em alguns dos ativos situações e alguns elementos que nós queremos clarificar antes de fazer uma transação e, portanto, vamos gerenciar esse timing de maneira que, enfim, possamos maximizar o valor que cristalizamos numa eventual venda de uma participação. Quanto aos interessados, eu diria que temos 2 tipos de companhias, 2 tipos de contrapartes que podem ter interesse numa transação destas. Há operadores estratégicos que podem ver no mercado brasileiro também enfim, um mercado prioritário, para além dos mercados onde podem atuar noutras regiões do globo, e entidades financeiras, diria, enfim, entidades financeiras de longo prazo, investimento de longo prazo,
que também possam ver nesta categoria de ativos uma destinação interessante dos seus recursos. Portanto, ainda não está definido qual é que será a configuração final destas participações, mas pode ser um ou outro ou um blend das duas alternativas. Rodrigo, você quer pegar aquela pergunta do Guilherme sobre concessões recentes, não é? Bom dia, Guilherme. Obrigado pelas perguntas e agradeço aí também a mensagem, os votos de sucesso. Com relação aos novos projetos, acho que é importante a gente olhar, tinha comentado sobre tráfego, né? Mas assim, acho que overall, em relação à receita, a gente tem um nível de assertividade bastante alto. Variações marginais ali, mais positivas do que negativas, mas muito próximo, então nada que fuja do plano de negócio. Acho que com relação a custo e CAPEX, também em linha com o plano de negócio. É claro que a gente está, né, assim, bem no início de alguns deles, mas assim, até agora nenhuma surpresa, nada que nos chame a atenção. Acho que isso reforça um pouco a nossa sensação de segurança nas próximas alocações de capital também, né? Esse é um tema que a gente acompanha continuamente, essa variabilidade com relação ao que estava no plano de negócio, para que a gente tenha confiança nas próximas decisões que a gente vai tomar, mas acho que em geral nenhuma surpresa relevante aqui que mereça comentário, acho que bem em linha com o plano. Tá? Obrigado pelas perguntas. Legal, muito obrigado, pessoal. Bom dia e boa semana. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Rogério Araújo, do Bank of America, pode seguir com sua pergunta. Olá, bom dia, Miguel, Rodrigo, Flávia, obrigado pela oportunidade. Bom dia, Rogério. Eu tenho duas aqui da minha parte. A primeira, talvez ouvir um pouquinho do Rodrigo, como é que ele enxerga esse target de OPEX para 2035, o que praticamente reflete pelo menos 10 pontos aí da receita de redução. Se puder detalhar um pouco o que vem de alavancagem operacional, diluição de custo fixo, o que é eficiência, time esperado, né? Eu acho que essa é a primeira, depois eu sigo com a segunda. Obrigado. Ótimo. Bom dia, Rogério. Obrigado pela pergunta. Acho que a gente não tem, obviamente, uma quebra detalhada, né? O 2035 a gente trabalha com uma ambição, mas acho que assim, aqui tem alguns fatores importantes, né? Assim, acho que primeiro tem um estágio intermediário importante ali, que é os 30% em 2030, né? Então acho que tem um primeiro step ali intermediário que a gente acredita que é relevante e faz um milestone. A gente olhando para a própria transação de aeroportos, que é um impacto relevante que a gente espera no curto prazo, tem aí um efeito, alguma coisa da ordem de 2 a 3 pontos percentuais, então tem um impacto já relevante agora que viria dessa reciclagem de portfólio que a gente já executou de aeroportos, né? Mas eu acho que em geral, aqui, acho que além obviamente da combinação do impacto de gestão de portfólio, uma busca contínua de crescimento abaixo de inflação, né? E aí a gente tem ali, claro, uma alavancagem operacional de receita crescendo basicamente a inflação e a gente mantendo os custos sob controle. Se você olhar o nosso budget, a gente acabou de rodar ciclo de aprovação de budget com o Conselho de Administração da companhia, crescimento abaixo de inflação, então acho que esse é um mantra com relação a isso. E acho que tem um capítulo, e recentemente a gente fez uma imersão de inovação aqui, o grupo mais sênior da companhia, que é muito importante, que é tecnologia, como ser disruptivo em algumas operações. Vocês olham, pegar do mais simples, né, o histórico de nível de recebimento em caixa nas praças de pedágio, hoje rodando abaixo de 5%, com tendência de cair ainda mais. Então, assim, cada detalhe da operação acho que é super relevante. Então, eu diria que é um mix de coisas, né, um mix de gestão de portfólio, com alguma coisa já contratada, como eu falei, 2 a 3 pontos de aeroportos, um mix de tecnologias disruptivas que a gente acredita que vai correr atrás. A gente recentemente, né, e comentou isso no último Capital Markets Day, a companhia com um núcleo core ali de GenAI focado em desenvolvimentos de inteligência artificial, como é que a gente acelera processos, como é que a gente simplifica não só os nossos processos que estão na ponta ali dos ativos, mas também os nossos processos de back-office transacionais. Então, acho que um desafio que a gente tem é a otimização vem na ponta, no portfólio, nos ativos, mas precisa vir também na holding, precisa vir nos processos transacionais, então acho que esse é um outro capítulo. Mas, enfim, long story short aqui, acho que temos a ambição em 2035, com milestone em 2030 e com algumas coisas já contratadas. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Ficou bem claro. Se eu puder a segunda, só comentar aqui Rogério, se permite só comentar aqui um indicador que eu acho que é interessante. Se nós desconsolidarmos aeroportos agora, não é? Portanto, o corte que temos agora é uma leitura de 36,1%, não é? É isso. Portanto, eu acho que fica claro
que nós temos agora para chegar até aos 30% de 2030, temos 6 pontos percentuais, não é? Portanto, o 37,5 ele vira 36,1. Temos 6 pontos percentuais, que é aproximadamente 1 ponto percentual por ano até chegar a 2030. Portanto, o que mostra também o esforço que nós temos que ter para, enfim, para atingir no prazo de 5 anos aquilo que é o nosso target intermédio que o Rodrigo comentou em 2030. Tá claro. Vamos à segunda Obrigado, pergunta, Miguel e Rogério. Rodrigo. E a segunda sobre reforma tributária no Brasil, eu sei que é um pouco errático e cedo ainda para fazer conta, mas a gente tentou aqui e a Motiva, ela passaria de um sale tax de 7% para 8% já em 27, acelerando lá em 2030, mas chegando em 2033 com 20% de sale tax, né? 13 pontos percentuais a mais. Faz sentido essa tendência de crescimento relevante? A gente pode pensar que, assim como a criação do ISS lá atrás, esse aumento de imposto ele é protegido pela regulação. Qual a TIR para reequilíbrio, né, de sale tax maiores? Se eu não me engano, o ISS foi TIR original de contrato. Seria isso? Seria TIR marginal? É algo ainda a ser definido? Né? E tudo que vocês puderem dividir desse tema, eu acho que ajuda. Obrigado. Não, tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, Rogério. Acho que tem um ponto importante aí, acho que aqui eu acho que o desafio maior, e é o que a gente está fazendo exatamente nesse momento, sim, você está olhando pelo lado da receita, obviamente, mas a gente tem uma série de, dado o regime cumulativo de PIS/COFINS, por exemplo, uma série de coisas, a gente tem uma série de custos que passam a ser creditáveis que hoje não são. Então tem um trade-off relevante vindo também de custos ali que a gente vai passar a se creditar deles ao longo do tempo. Então, o que a gente está fazendo hoje, a expectativa é ao longo do primeiro trimestre, a gente já ter uma modelagem inicial para alguns dos ativos mais relevantes. E aqui, obviamente, né, sem dados públicos, tá? Acho que isso é algo interno da companhia, mas a gente está trabalhando para no primeiro trimestre ter modelagem de ativos relevantes para começar uma discussão antecipada com o poder concedente, já com parâmetros objetivos, já com parâmetros calculados, nessa base que eu te falei de efeito líquido de aumento, obviamente, em cima da receita de carga tributária, porém offsetado parcialmente por créditos que a gente toma em custo, CAPEX, etc., que hoje não acontecem. Né? Então, acho que esse é o trade-off que a gente está olhando. Sobre o teu ponto de reequilíbrio, assim, acho que o formato disso ele vai ter que ser discutido. Né? Assim, acho que isso é uma coisa que afeta amplamente o setor como um todo. Os contratos têm, sim, a previsão de que a gente faça essa rediscussão de aumento de carga tributária. Então, sobre o teu ponto de blindagem regulatória, a blindagem existe. Eu acho que vai ser uma discussão muito de formato e, como você sabe bem, assim, a reforma entra em ondas, então acho que o formato também vai passar um pouco por isso, né? Assim, não é uma virada de chave full no primeiro ano. Uma coisa que eu acabei não comentando aqui, mas eu acho que é relevante destacar, a gente já teve um primeiro teste, né, agora em janeiro, com as apurações, com os destaques em faturamento dos tributos. Acho que a gente passou super bem por esse teste, que era uma preocupação grande, gerou uma adaptação sistêmica relevante ao longo do ano passado para que a gente conseguisse cumprir esse milestone agora em janeiro, mas acho que assim, tem, por um lado, a proteção regulatória e, por outro, o nosso desafio interno agora de concluir a modelagem e ter uma proposta. E acho que o principal ponto aqui é que o nosso plano é ser proativo e ser propositivo nessa discussão para que a gente enderece essa discussão de forma antecipada e não no momento em que, de fato, a mudança dos tributos ocorrer. Tá? Obrigado pela pergunta. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Rogério. Pedro Bruno, da XP, pode seguir com sua pergunta. Bom dia a todos, bem-vindo também, Rodrigo. Boa sorte aí no desafio. É, são duas perguntas mais simples aqui, para checar dois pontos específicos só para que acho que apareceram aqui no resultado. O primeiro é com relação ao desfecho positivo que vocês comentaram sobre a reversão de IPTU, foi na via 4 e nas linhas 5 e 17, apesar de menor, com alguma relevância para a mobilidade em si, só para entender o quanto isso é finalístico, vamos dizer, se tem outros casos que possam aparecer, e se vocês puderem dar um pouco de contexto para a gente entender o que era de fato a discussão, e também especificamente sobre a melhora de tráfego que a gente viu na Rio SP, com a conclusão das obras de Guarulhos, que eu queria confirmar era se a gente viu o impacto de fluxo positivo acontecendo de forma completa
já em janeiro. A gente já viu isso acontecendo ao longo do quarto trimestre, né? Assim, já é algo que acontece, não foi só já em janeiro, mas para saber se isso ainda tem um ramp-up ao longo de talvez fevereiro, março, ou se já aconteceu esse efeito. São só esses dois follow-ups aí, por favor. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Ótimo. Bom dia, Pedro. Obrigado pelas perguntas. Sobre a questão de IPTU, a gente hoje não tem expectativa de ativos adicionais. Acho que o ponto aqui, você lembrando, isso era uma decisão que a gente tinha a previsão de dever um ressarcimento, né, e que ela foi por uma decisão do STF anulada, né? Então a gente teve uma decisão judicial positiva aí que de fato anulou a incidência do tributo, né? E lembrando que isso ele foi interrompido ao longo do tempo, né? Então não tem, por exemplo, linha 8 e 9, quando a gente assinou os contratos, isso já não existia, né? Então isso já estava decidido, então não tem nada prospectivo, tá? Mas acho que especificamente para via 4 e linha 5 a gente tem o efeito já decidido, e por isso o estorno nesse trimestre. Com relação ao tráfego, acho que é importante destacar aqui, a gente segue vendo e viu agora em janeiro, né, o efeito positivo da conclusão das obras ali em Guarulhos, né? Então acho que a gente vê ali um efeito relevante, né? Obviamente a gente estima que ao longo do ano a gente vai seguir essa trajetória, né? Acho que isso, claro, né, quando você pega o quarto trimestre, e aí principalmente dezembro, que já estava efetivo, né, a gente tende a ter uma estabilidade mais para o final do ano, mas acho que ao longo do ano, nos comparativos, nos baselines comparativos, a expectativa é ver esse crescimento, principalmente pós-conclusão. Tá? É isso. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Da XP, pode seguir com sua pergunta. NET, da UBS, pode seguir com sua pergunta. Olá, Miguel, Flávia, Rodrigo. Obrigado por pegarem minha pergunta. Se puderem comentar sobre a Autoban, a margem veio bem forte, se não me engano, foi a mais elevada para um quarto trimestre. E acho que eu gostaria também de entender os principais fatores por trás desse desempenho e também as perspectivas para o ativo, né, incluindo possíveis novas obras e as iniciativas à frente. Obrigado. Pegar a primeira, Flávia? Pego sim. Olá, Rafael. Bom dia, obrigada pela pergunta. Olhando especificamente aqui para a Autoban, a gente viu um desempenho, né, operacional bastante forte dessa concessionária. Pegando o tráfego da Autoban, a gente sabe que essa concessionária ela tem um mix de tráfego que é composto por 45% de eixos leves e 55% veículos pesados. Tivemos ali na comparação, né, do quarto TRI de 25 versus 24 os reajustes, né? Então essa concessionária aí teve um reajuste que foi repassado em torno de 5,3% e também um desempenho de tráfego aqui bastante puxado pela composição de mix dessa concessionária. Então teve um mix que foi bastante puxado pela atividade econômica dentro do estado de São Paulo, então passou ali agronegócio, cargas em geral e também um veículo de passeio que contribuiu para esse operacional elevado dessa concessionária. Como já foi falado aqui pelo Miguel e pelo Rodrigo, a companhia ela tem um plano de eficiência superior, então a gente segue com as iniciativas estratégicas de eficiência de custo, com as nossas alavancas para redução de custo, e essa concessionária ela tem uma representatividade importante no nosso portfólio. É um ativo muito maduro, bastante performado e que a gente tem conseguido, com bastante sucesso, implementar essas alavancas de eficiência. Você quer comentar alguma coisa sobre novos investimentos adicionais? Sim. Vale, de fato, aqui destacar esse ponto. Como a gente divulgou em 2025, nós adicionamos um recapeamento nessa concessionária. Esse contrato, o aditivo que foi feito lá em 2022, que estendeu o prazo da concessionária por 11 anos, foi um aditivo quantitativo. Tá? Então, essa concessionária está num ciclo de recapeamento. A gente tem ciclos ali da vida útil de cada pavimento para cada concessão, e a gente viu algumas concentrações decorrentes do contrato ali de manutenção desse ativo, mais concentradas em 25 e em 26. Como eu coloquei, a gente tem aqui um contrato com uma extensão
que foi dada em 22 por 11 anos, é um contrato que vai até dezembro de 37, com uma manutenção prevista relativamente baixa para o tamanho desse ativo, para o tamanho dessa concessão, que é uma forte geradora de caixa, e a gente tem uma agenda aqui regulatória muito importante com o poder concedente para endereçar novos investimentos, novos aditivos contratuais para essa concessionária. E, Rafael, só se puder complementar um ponto aqui rapidamente, acho que assim, conceitualmente, né, olhando para o portfólio como um todo, esse tema de ativos é super relevante, né, assim, porque você imagina que é um risco conhecido, um ativo que a gente opera, um risco de CAPEX extremamente conhecido, então assim, quando a gente olha para o nosso portfólio, seja uma Autoban, seja as PVs, a gente enxerga duplicações, acessos, enfim, potenciais obras e aí potenciais novos investimentos que são criadores de valor para a companhia, num ativo que a gente conhece o risco, num ativo que a gente conhece bem o CAPEX, então assim, esses tendem a ser projetos com um nível de retorno bastante interessante para a companhia, então obviamente a gente vai estar buscando isso o tempo todo. E eu acho que um outro ponto aqui é um desafio que eu acho que é importante a gente também fazer continuamente, é otimização de estrutura de capital, principalmente para ativos maduros, que a gente chega num ponto ali que acho que o casamento de potenciais aditivos com otimização de estrutura de capital nesses ativos pode ser bastante interessante para a companhia. Tá? Então, acho que isso se aplica ao Autoban, como a Flávia falou, mas acho que se aplica ao portfólio como um todo e a gente vai estar sempre monitorando e buscando essas oportunidades. Tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Rafael. Luan Calimério, do Banco do Brasil, pode seguir com sua pergunta. Luan Calimério. Seguir com sua pergunta. Pessoal, queria só fazer um follow-up com relação à alavancagem. Qual que tem sido o limite de alavancagem para fins de covenants? Tenho sentido falta dessa informação no ITR. Peço até desculpa se tiver pública, mas eu não consegui encontrá-la. Obrigado, Luan. Rodrigo vai Obrigado, Luan. responder. Acho que a gente tem, para alguns contratos, aí um limite de 3,5, só que esse limite ele é um limite calculado especificamente com fórmulas dos contratos. Tá? Então, assim, a gente não tem hoje nada que esteja com evento de default, nada disso. Os nossos limites de covenants, eles não geram eventos de default, nenhum tipo de coisa default, nada disso. Então, esses limites, normalmente, eles são covenants restritivos, eles não são covenants negativos, vamos dizer assim. Então, acho que esse é um ponto importante, mas assuma 3,5 como algo, não é generalizado, tem vários contratos que são clean, enfim, mas assume 3,5 aí como algo que você pode considerar e acho que é isso. Ô, Lua, só adicionando aqui um ponto que o Rodrigo Tá colocou, ótimo. 3,5 é o covenant autoimposto da companhia, né? Até na nossa ambição 2035, né? A nossa visão mais de longo prazo, a gente tem abordado bastante sobre esse tema, falando ali de um patamar ideal que a companhia ela quer ficar entre 2,5 a 3,5. O que de fato ali restringe pagamento de dividendo é acima de 4,5. Tá? Então, assim, a gente tem aqui uma alavancagem bastante controlada, né? Mesmo com essa renovação do portfólio importante que a companhia passou aqui nos últimos 18 meses, foram 4 novos negócios que foram aqui inseridos no portfólio, mas né, uma expansão com controle de alavancagem. O dado que foi divulgado agora no nosso quarto trimestre, ele não considera o desembolso, né, na verdade, o recebimento, caixa, né, a finalização aí da transação da plataforma aeroportuária. Né? Então, a gente tem, sim, uma perspectiva, como o Miguel já colocou aqui, de apresentar uma redução assim que a companhia concluir o closing dessa operação. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Boa semana. Obrigado, Luan. Terminamos a sessão de perguntas e respostas. Agora, passo a palavra a Miguel Setas para considerações finais. Muito rapidamente, porque já tivemos aqui uma boa sessão de perguntas e respostas, e eu terminaria simplesmente reforçando as principais mensagens daquilo que foi o ano 2025.
um ano estrutural para a nossa estratégia, um ano em que avançámos de forma determinante no nosso objetivo de simplificar o portfólio. Portanto, a transação de aeroportos, ela vira a página naquilo que é a nossa intenção de estar focados nos negócios onde a companhia tem competências claramente distintivas e onde somos líderes de mercado. Um avanço significativo na nossa agenda de crescimento e aquilo que nós sempre temos afirmado, um crescimento seletivo, um crescimento rentável, novas concessões que elas estão entregando aquilo que é a sua expectativa de geração de valor para a companhia e uma agenda de eficiência que ela se prova também vitoriosa, com uma antecipação de mais de um ano em relação àquilo que era o objetivo que nós tínhamos para 2026. Portanto, atingindo já em 2025 aquilo que era o nosso objetivo de 2026. Portanto, seguimos totalmente comprometidos com o nosso plano estratégico 2035. Estamos com energia renovada, também com a chegada do Rodrigo, que reforça aqui o nosso time. E, portanto, queria agradecer a vossa atenção, a vossa confiança e marcar presença para as nossas conversas one-on-one, para aqueles que vou encontrar em breve e para os outros que não vou encontrar para o próximo trimestre. Um abraço a todos. A videoconferência de resultados da Motiva terminou. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, envie a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail investe@motiva.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenha um bom dia.